Primeira coisa, eu gostaria que me desculpassem. Mês passado eu errei, eu falei Áries no meio da jogada de touro. Não foi minha intenção, mas me desculpem, essa jogada é para touro. Eu estou tentando, vamos dizer, me acomodar e conseguir fazer isso, né, na gravação. Mas vamos lá. O que importa é a gente passar uma mensagem boa e uma mensagem que vocês possam entender o momento de vida, não é mesmo? Os taurinos, nesse mês, alguns, né, lembrem, sempre é uma leitura geral. Se não está batendo com o seu signo, dá uma olhada no seu ascendente. Eu sigo a astrologia védica. Pela astrologia védica, o ascendente é o nosso mais importante indicador do nosso dia a dia, de como a gente passa. E se você, muitas vezes, na astrologia védica, você não consegue, você nem está no mesmo signo, nem está no mesmo ascendente da astrologia tropical. Então é importante que se veja isso para que a gente tenha uma leitura mais assertiva, né? E o fato de ser uma leitura geral também não tem como acertar para todo mundo. Mas existe uma energia, né, que comanda tudo isso. E no caso de vocês, taurinos, existe aqui uma energia de quebra. Algum fator de fora, externo à sua vontade, vem e te atinge. E como é a carta do eu, ela atinge individualmente, não é uma coisa que atinja a família toda, por exemplo, entendeu? Então a gente fala que pode ser uma doença, uma cirurgia, algo que acontece de forma repentina na sua vida. Para muitos, esse acontecimento vai ser ligado ao outro, né, ao casamento. Então vamos lá, ele diz aqui, um acontecimento de fora que vem e te atinge, mas que se a gente estiver falando de saúde, ele mostra que isso melhora, porque na casa do inconsciente, no inconsciente do taurino, as coisas já estão sarando, já estão melhorando. Vocês vão perceber, a partir de julho, uma vitalidade, uma energia, uma vontade de viver, uma força, e aí dependendo de onde está o planeta Marte no seu mapa, é aí que você vai se sentir mais fortalecido. Por quê? Marte entra agora e vai ficar 6 meses trazendo muita energia, mais coragem, mais vitalidade, ânimo. Alguns taurinos vão conhecer uma pessoa nova, algo vai acontecer que vai dar muito prazer. E com relação a essa questão de algo de fora, ele diz assim, existe um rompimento com o passado, existe uma experiência de vida e uma necessidade de mudar. São 3 cartas extremamente ligadas ao seu lado emocional. Então o que mostra aqui? Que uma experiência de vida vai me fazer amadurecer a ponto de eu ter necessidade de romper com o meu passado, mas isso vai me levar para um momento novo, para um restabelecer, para uma alegria. E aí, na casa dos valores e do dinheiro, o que ele mostra? Que vocês têm a possibilidade de ganho, tá? A parte financeira está com um eixo muito favorável. Ele mostra uma insatisfação com a situação atual. E aí você conseguindo repensar, apesar de uma luta interna muito grande, você consegue ter mudança favorável. E aí ele diz assim, para alguns pode até ser um ganho de dinheiro por alguma troca comercial. Eu te dou algo e você me dá o dinheiro em troca. Alguma coisa que acontece nesse sentido. E ele diz assim, atenção, taurinos, vocês estão vivendo um mundo muito pequeno. A carta tem uma frase, que é até uma frase que diz assim, vivendo um mundo tacanho. É como se você não enxergasse todo o seu potencial. E aí ela orienta, se você pressente que algo ou alguém você tem que abrir mão e tem que deixar para o passado, que você intui e sabe que não vai dar certo,
É uma coisa que te oprime, que te deixa fechado. Você sabe que tem que tomar uma decisão. E aí ele diz assim, apesar de toda a incerteza, tome a decisão, defina, porque a partir daí as coisas começam a mudar. E no seu lar, na sua casa, ele fala da chegada de pessoas jovens, né, ao lar. Ele fala de novos inícios, um momento tranquilo dentro da casa com quem você mora, ou então assim, é um momento interno onde você se sente forte o suficiente para uma nova etapa. Para alguns vai ser a chegada de um novo amor, um novo início, mais assim, apaixonadinhos, né, que a gente fala. Outros vão ter muito medo, muita ansiedade, mas não precisa, as coisas vão melhorar, você vai perceber uma vitalidade maior, amor e desejo chegando, e a carta diz assim, é um momento de reestrutura interna que vocês estão passando. Quem está desempregado arruma um emprego, quem está empregado vai ter satisfação no trabalho, eventualmente alguns até aumento salarial. Existe uma satisfação, uma inovação. O dia a dia vai ficar mais alegre, né, mais vitalizado. Aqui mostra uma pessoa mais jovem, mas de muita vitalidade, muita alegria, brincalhão, sabe assim, que gosta de música, que gosta de brincadeira. Na casa do outro, dos sócios, né, ou dos parceiros, é um momento um pouquinho complicado, porque alguns vão descobrir que podem estar sendo traídos de alguma forma. Aqui a relação fala muito mais para as pessoas que estão vivendo sociedades do que para pessoas que estão vivendo relacionamento afetivo. Mas ele fala assim, de uma ponderação do trabalho versus se vale a pena continuar com essa sociedade pelo tanto que eu trabalho e por alguma razão ou está tendo um engano ou sabe assim, quando o sócio rouba o outro sócio, ou que eu não sei o que exatamente pode acontecer individualmente para cada um, porque é difícil falar em termos gerais, mas a carta diz assim, você vai esclarecer uma situação. Alguém chega e te conta, você vai descobrir isso, sem precisar fazer nada. E aqui fala muito de interferências femininas, né, na casa 10, que seria a casa do externo. E aí ele diz assim, um momento de transformação importante, pode ser que você se aborreça tanto a ponto de ficar doente por isso, bobagem, não faça isso, porque não vale a pena. Ele fala que você vai estar examinando a situação com relação a uma aliança, e aí tanto pode ser de afeto como pode ser profissional. Se tiver alguma questão de justiça ou algum curso, ou alguma coisa que você queira aprender, é um momento extremamente favorável para isso. Aqui fala em motivação, alegrias. É assim, se você tiver uma briga com alguém, uma luta, um processo de justiça, você sai vitorioso. É um momento favorável para isso. E você, assim, querendo realizar as coisas, então vocês vão perceber uma vontade, ideias novas, coisas novas chegando, eu mais disposto, sabe, mais alegrinho, isso vai acontecer. E aí ele fala assim, mesmo eu me sentindo mais sozinho em algumas situações, isso vai mudar. Amizades femininas chegando, algumas amizades mudam totalmente. Alguns podem até ter o falecimento de um amigo, de uma pessoa que gosta muito. Não estou falando que é da família, mas amizade, pessoas que conhecem fora. E aí ele fala assim, um momento em que você percebe que pode fazer uma mudança no seu trabalho ou na sua sociedade, mas é um momento bom para isso. Se você tiver a perda de alguém que seja um amigo muito assim, muito próximo, você vai se sentir bastante entristecido por isso. Ele fala até de se fechar, de se entristecer,
Mas tudo isso passa, gente, é um momento que para os taurinos ele mostra assim, o pior já passou, as coisas começam a melhorar, uma animação geral, é como se a gente visse aquela luz e fale, não, agora eu tenho coragem para agir. E aí ele diz assim, é um momento em que você faz a ação, toma a rédea da sua vida e parte para a ação. Apesar de angústias, vocês conseguem ver o lado bom e partir para um novo momento com bastante força e novas ideias.